Ora bem, como já falei a semana passada, este é um curso gratuito oferecido pela Trainmar, composto por 3 sessões. Esta é a segunda sessão, portanto ainda nos vamos reunir mais uma vez para a semana. E temos aqui vários objetivos. Ora, podemos dizer que o nosso primeiro objetivo já está cumprido, fizemos isso na primeira sessão. Portanto, identificámos as várias partes da embarcação e todos os sistemas. Hoje vamos compreender o efeito do vento na vela e como o otimizar. Okay? Vou fazer aqui um pequeno à parte, que, portanto, foram postas algumas questões a semana passada, que eu respondi a maior parte delas. No entanto, houve aqui algumas nuances que na altura não falei em tanta profundidade. Portanto, vou aproveitar este bocadinho só para explicar aqui alguns pormenores em relação a essas perguntas e depois avançamos para a apresentação propriamente dita. Alguém me perguntou se havia barcos sem patilhão. Eu, na altura, falei do caso dos barcos com o casco trincado, mas existe outra, naturalmente, que existem catamarãs que não têm patilhão. E o patilhão não faz falta num catamarã, porque, efetivamente, ele não precisa do peso do patilhão para o equilibrar, porque tem os dois flutuadores afastados que criam essa própria estabilidade. E em relação à parte da deriva, eles têm cascos muito afiados que o próprio casco faz esse efeito. Okay? Depois alguém me perguntou porque é que os burros não têm catamarã, ou os burros, ao contrário, porque é que os catamarãs não têm burro, que é uma afinação. Isso faz parte de uma parte mais avançada de controle da vela, mas só para explicar muito rapidamente, é porque o mastro de um catamarã roda. E então não é possível instalar um sistema de burro, utiliza-se o carrinho da vela grande. E alguém me falou, estávamos a falar também da velocidade do barco. Ora, eu disse que o barco não conseguia ultrapassar a sua velocidade de casco, e isso é verdade em maior parte dos barcos. No entanto, existem barcos planadores que conseguem ultrapassar essa velocidade e vão como se fossem a surfar na sua própria onda, que é, por exemplo, este exemplo que nós temos aqui à esquerda. E depois, agora, com as tecnologias a avançar, temos também barcos com foils, ou seja, que já andam fora d'água. Portanto, a questão do tamanho do casco torna-se irrelevante. Neste caso, entram outros fatores, são barcos que conseguem andar muito mais rápido. Okay? Isto é só para completar aquilo que tinha respondido a semana passada. E agora vamos passar exatamente àquilo que viemos aqui fazer, que é iniciação. Portanto, a semana passada nós falámos da nomenclatura. Portanto, todas as partes do barco, vamos relembrar aqui só algumas coisas, que é proa-popa, okay? Proa, parte da frente do barco, popa, a parte de trás do barco. Temos vela grande, temos genoa. As partes da vela, temos a testa que fica aqui junto ao mastro, no caso da vela grande, ou no stay, no caso da genoa. Temos a baluma, que é a parte traseira da vela, e temos a esteira, que é a parte de baixo da vela. Portanto, temos os sistemas principais, são as aderícias para içar as velas, temos as escotas para controlar a abertura das velas, e temos risos, que vamos hoje entrar em pormenor, e temos enrolador da genoa para enrolar a genoa à volta do stay. Falámos de segurança, naturalmente, e falámos da teoria do efeito da vela. Okay. Só relembrar que o que nós queríamos é que o vento entrasse na vela de tal forma que produzisse o máximo de uma baixa pressão na parte de fora da vela, para produzir, portanto, uma força que ia proporcionar o barco deslocar-se. E falámos também que o patilhão ia contrariar o efeito de deriva, ou seja, de arrasto lateral do barco, ia ser contrariado pelo patilhão. Vou introduzir aqui um novo conceito, que é muito importante para quando começamos a falar aqui das afinações da vela, que é o barlavento e o sotavento. Barlavento é o lado de onde vem o vento, sotavento é para onde vai o vento. Ou seja, neste caso, nós temos o vento aqui representado pela seta azul, vai entrar no barco a barlavento e vai sair a sotavento.
Se a seta estivesse por vindo de baixo, seria ao contrário, seria barlavento aqui a estribordo e sotavento a bombordo. Portanto, vamos considerar, por exemplo, barlavento, que é desde da popa à proa, todo o bombordo é barlavento, neste caso, ok? Portanto, vamos considerar que um bordo é barlavento, outro bordo é sotavento. E então, agora vamos falar do vento. Então, do que é que se trata? O que é o vento? Isto é conhecimento comum, que é uma deslocação de gases, ou de ar, neste caso. E, portanto, isto pode acontecer por várias razões. Por diferenças de temperatura e pressão, porque se nós temos uma pressão maior aqui e uma pressão menor aqui, a tendência é elas equalizarem-se. Portanto, esta deslocação de ar de um sítio onde tem mais pressão para menos pressão, cria o vento. Para além disso, e temos, por exemplo, nos polos, nós temos temperaturas muito baixas, no Equador temos temperaturas mais altas, portanto, também há uma deslocação de ar devido a essa diferença de temperatura. E depois ainda temos o fator de rotação na Terra. A rotação da Terra também vai provocar, por si só, também alguma deslocação de ar. E então temos várias formas de ter este vento e daí termos características tão diferentes em pontos diferentes do globo. Como é que nós identificamos o vento? Estando em terra, temos muitos fatores para conseguir identificar o vento. Tenho aqui alguns exemplos, por exemplo, as bandeiras, o fumo, vai ser sempre afetado pelo vento e vai ser sempre arrastado para o sítio para onde vai o vento. Ou seja, no caso aqui desta, podemos observar que o vento vem daqui da direita e vai empurrar o fumo para a esquerda. No caso da bandeira está ao contrário. Por exemplo, estes indicadores de vento que se vêem nas autoestradas e nos aeroportos também nos dão essa mesma indicação. Portanto, aqui o vento vem da direita e desloca-se para a esquerda. Ou então, criar um bocadinho de areia ou, neste caso, relva para o ar, para ver para onde é que o vento vai. São tudo técnicas que nós podemos usar para identificar de onde é que vem o vento. No entanto, nos barcos nós usamos de forma um pouco diferente. Então temos isto que nós podemos ver aqui ao centro, isto é um catavento e vai sempre apontar para o sítio de onde vem o vento, ok? Portanto, neste caso aqui, nós temos, se calhar muitos podem não perceber, mas nós aqui do lado direito temos a proa do barco, porque isto aqui é o stay, e aqui temos o contra-stay, portanto aqui é a popa do barco. E então nós temos o vento a vir perto da popa, ok? E então, para além deste catavento, utilizam-se também instrumentos. Temos aqui outro instrumento aqui à frente, que não é nada mais do que isto que vemos aqui, e que vai traduzir neste display, em que nos vai indicar do sítio de onde vem o vento. Portanto, neste caso, está-nos a dizer que vem de 60 graus em relação à proa a bombordo. Claramente que não é o caso do que está a acontecer aqui. Se este display tivesse ligado a este anemómetro, estaria a dizer aí uns 130 graus, 140 graus, ok? Outra técnica que nós usamos são uns indicadores nos brandais. Lembram-se, os brandais são os cabos de aço que seguram o mastro lateralmente, e nós podemos simplesmente pôr lá um material muito leve, uma lã, um bocado de fita de cassete, quem se lembra das cassetes antigamente, um bocado de meia de senhora, qualquer coisa muito leve que nos permita ver de que lado é que está o vento. E nós precisamos identificar também quais é que são as condições em que esse vento se apresenta. Ora, no início do século XIX, este senhor, Francis Beaufort, criou esta escala, que é vulgarmente conhecida por a escala de Beaufort, e que nos faz a relação entre o vento e o que nós conseguimos observar na natureza. Neste caso, mais especificamente no mar. E então, conseguimos, com alguma precisão,
definir qual é que é o estado do mar e do vento, ou conseguimos perceber qual é que é a intensidade de vento através do que se forma no mar. E então temos todas estas intensidades que correspondem, por exemplo, mar espelhado quando está a marchão, calmaria, okay? Que é portanto, é a força zero. Quando já está aqui no duro e muito duro, isto já é situações em que uma pessoa nem sequer deve sair da doca, ok? E então, isto continua a ser muito usado. Por exemplo, quando recebemos avisos meteorológicos, muitas vezes dizem qual é que é em que grau da escala de Beaufort é que se encontra essa situação, essa tempestade ou o que seja. Okay? Nós hoje em dia também usamos, para além desta escala, usamos muito portanto, os sites online que nos dão estas informações. Temos, por exemplo, aqui o Windguru, que é dos mais conhecidos, que nos dá a velocidade do vento, a velocidade da rajada, que vamos falar um bocadinho mais à frente do que é que se trata da rajada, a direção do vento. Atenção que aqui esta seta não é como o catavento que nos diz de onde veio o vento, mas sim para onde vai o vento. Okay? Se formos observar aqui o estado neste momento, nós podemos ver que o vento vem de oeste para leste. Okay? Se tivéssemos um catavento, seria a apontar exatamente para a posição contrária. Okay? Também temos a ondulação, o período da vaga, que é basicamente o tempo entre cada crista da onda. Temos a direção da vaga e depois temos aqui mais algumas coisas, por exemplo, a precipitação, dá-nos jeito para saber que tipo de roupa usar. Temos, para além do Windguru, existe o Windfinder, também muito completo, também fala das marés, portanto é uma boa ferramenta. E temos outro que é o Windy. O Windy dá-nos uma visualização mais gráfica, porque se nós quisermos fazer uma passagem grande, por exemplo, ir aqui de Lisboa até o Algarve, nós não vamos ter sempre o mesmo vento. E nós conseguimos visualizar aqui, andando na barra aqui de baixo, vendo o tempo, como é que o vento se vai comportar ao longo do tempo. E podemos ter uma previsão mais precisa daquilo que vai acontecer ao longo da nossa viagem. Ora, o vento, nós medimos a velocidade do vento em nós. Nós correspondem a milhas náuticas por hora. Portanto, uma milha náutica, ao contrário da milha terrestre, que corresponde a 1000 passos de um soldado romano, a milha náutica tem a ver com o tamanho da Terra. E então corresponde a 1 minuto de 1 grau de latitude do globo. Portanto, isto é uma coisa que nós podemos calcular e com isto chegamos aqui a 1852 metros. Portanto, podemos aqui arredondar a dizer que um nó corresponde aproximadamente a 1,85 km por hora. Ora, agora, falando do vento, nós temos aqui várias componentes do vento. Vamos falar primeiro do vento real. O vento real é aquilo que nós medimos, é aquilo que nós estamos a ver nas bandeiras, a ver no fumo. Portanto, é aquilo que, em relação ao referencial, que é a superfície terrestre, portanto, nós estamos parados aqui em cima da Terra, embora a Terra esteja a movimentar-se, nós estamos aqui parados. Portanto, em relação a este referencial, é o vento que está a acontecer neste momento. Portanto, é o vento que está aqui a sentir nas árvores. No entanto, se nós estivermos a andar de bicicleta, num dia sem vento nenhum, se nós estivermos a andar a 20 km por hora, nós vamos sentir vento na cara, no corpo, tudo. Porque a nossa deslocação está a produzir vento. Ou seja, não está a produzir vento, nós estamos a sentir vento. E a isso vamos chamar o vento induzido. Portanto, o vento induzido corresponde à nossa velocidade, embora com uma direção diferente. Okay? E com isto, vamos chegar ao vento aparente. Ora, basicamente, quem está mais dentro das matemáticas sabe como é que funcionam as somas de vetores e, basicamente, o vento aparente é a soma de vetores entre o vento real e o vento induzido. E então, nós temos aqui o vento real, representado a verde,
e temos aqui o deslocamento do barco representado a vermelho. Ora, se nós estamos a deslocar neste sentido, isto vai produzir um vento contrário. Portanto, vamos transformar este vetor num vetor contrário aqui. Então, a soma destes dois vetores vai nos dar o vento aparente. E é isto que nós vamos sentir na cara, é isto que as velas vão sentir, apanhar. Ok? Vamos aqui ver outro exemplo. Exatamente, cá está é o vento que nós sentimos na cara. Aqui, noutro exemplo, aqui nós temos o vento real, está a vir da popa do barco. E nós estamos a deslocar-nos neste sentido. Portanto, como já vimos, o vento induzido vai ser contrário ao nosso deslocamento. Portanto, fazendo aqui uma soma de vetores, chegamos à conclusão que vamos ter este vento aparente. Ou seja, nós na realidade vamos sentir muito menos vento do que na realidade está. Ok? Por causa da nossa deslocação. Sim, antes de lançar a pergunta, se por acaso tiverem dúvidas, eu tenho aqui a janela das perguntas abertas, eu vou tentar acompanhar e pode ser que seja relevante no momento em que estou a explicar e vou tentar explicar também. Portanto, se tiverem alguma dúvida, coloquem no separador de perguntas. Entretanto, vamos começar aqui com o nosso primeiro questionário. Vai ser só uma pergunta simples, só para ver se realmente perceberam este conceito que estivemos a falar. Vou pedir então ao Ricardo que lance a primeira pergunta. Bem, Ricardo, se já a maior parte das pessoas responderam, se calhar vamos avançar, que eu entretanto explico. O pessoal está a trocar muito de resposta. Temos cerca de 75%, 80% da plateia já votou. Eu vou fechar então. Ok. Isto não vai ser avaliado, portanto não se preocupem, não vão ter uma nota negativa por falharem isto. Isto é mesmo para vocês perceberem e eu perceber também se estou aqui a falhar em alguma coisa. Ora bem, portanto, a maior parte da plateia respondeu. Estou a navegar à mesma velocidade e com a mesma direção do vento. Ora, exatamente, que é isso mesmo, porque olhando aqui para a pergunta, diz que nós estamos a deslocar-nos. E se nós nos estamos a deslocar, estamos a produzir vento. A única forma de anular esse vento que nós estamos a induzir é que haja um vento real contrário. Ok? E então esta resposta está certa. Ok? Se por acaso não ficou claro, ponham as vossas dúvidas na barra de perguntas, por favor. Portanto, vamos avançar. Ok. Portanto, vamos relembrar aqui a interação entre o vento e as velas. Portanto, isto que nós vamos ver aqui não é uma vela, é uma asa. No entanto, é parecida. Portanto, nós temos aqui a testa da vela e aqui por trás é a valuma. Okay? E o que é que, ao estar a alterar esta posição, como vocês estão a ver, o que se está a passar é que nós estamos a alterar o ângulo de ataque ao vento. O vento está sempre a vir de cima e nós, ao alterar a posição desta asa, estamos a alterar esse ângulo de ataque da vela. E é isso que nós conseguimos controlar no barco. E há duas formas de controlarmos isso. Portanto, se nós olharmos aqui para os dois barcos, portanto, esta é a posição inicial, ambos estão com a mesma direção, com a mesma proa, e com as velas na mesma posição. Portanto, ambos com a vela aqui caçada na alheta. Okay? A seguir, se olharmos unicamente para as velas, na segunda posição, ambos estão com a vela na mesma posição. Na mesma posição, não em relação ao barco, mas em relação à posição anterior. Ok? Portanto, como é que nós conseguimos alterar o ângulo de ataque ao vento? Como podem ver, se transportássemos esta seta para aqui, o ângulo de ataque à vela é diferente deste para este. Ok?
e deste para este. E como é que nós conseguimos alterar esse ângulo de ataque? Portanto, na primeira opção será alterar a posição das velas, que é o que fazemos aqui. Nós deixamos a vela abrir um pouco, ou então alteramos o rumo, mexendo no leme. Portanto, ao alterar o rumo, também consigo alterar o ângulo de ataque às velas. Vamos primeiro focar-nos na alteração da posição das velas. Ora, para alterar a posição das velas, nós temos aqui dois movimentos. Um é caçar ou alar. Eu não vou falar muito em alar, eu estou mais habituado a falar em caçar, mas é para, se por acaso ouvirem o termo, saberem o que é que se trata. Portanto, caçar a vela é o passar desta posição azul para a posição branca. Okay? E na vela grande a mesma coisa. Isto é portanto, a ação de caçar a vela. Depois temos a ação de folgar a vela, que é exatamente o contrário. Vai ser folgar a vela desta posição para esta. Portanto, passar da branca para a azul, tanto na genoa como na vela grande. Okay? Isto não temos de passar, eu posso folgar aquilo que quiser, eu não tenho de folgar, de passar desta posição para esta. Eu posso folgar só um bocadinho, ou um bocadinho mais, ou folgar tudo. Okay? Só para perceber que é só a ação de aproximar do barco, o caçar, ou a ação de afastar, no caso do folgar. Portanto, só aqui relembrar aqui o vídeo da semana passada, isto é a ação de caçar. Portanto, estamos a caçar a vela, na ação de folgar vamos deixar o cabo correr. Ok? Vamos só ver mais uma vez. Portanto, como podem ver, o cabo está a ser puxado, está a ser caçado. No caso da vela grande, se queremos caçar, vamos simplesmente puxar o cabo. Se queremos folgar, temos de o desmorder primeiro, portanto temos de fazer força para baixo para ele se soltar do mordedor e aí deixá-lo ir. Ok? E agora, como afinar as velas? Portanto, já sabemos o que é que temos de fazer e agora o que é que devemos fazer. Portanto, temos de nos guiar pelo catavento ou pelos instrumentos, em primeiro lugar, para perceber de forma mais geral de onde é que vem o vento. E depois vamos guiar pelos telltales, ou que nós normalmente chamamos de fitinhas, que, como podem ver aqui, isto é uma embarcação da Trainmar, o Brida. Quem fez a carta de marinheiro, de patrão local na Trainmar, certamente andou nesta embarcação. Como podem ver, tem aqui uma série de fitinhas na testa da genoa. Também podem ver que na vela grande, isto aqui é uma vela grande, também tem aqui umas fitinhas na valuma desta vela. Okay? Isto vai nos dar várias indicações. Ora, vamos visualizar a vela vista de cima. Portanto, temos o vento a entrar aqui. Se a entrada do vento é perfeita, é aquele ângulo de ataque perfeito em que cria muita sustentação com o mínimo de turbulência possível, o que nós vamos verificar é que temos a fitinha de sotavento. Okay? Vamos voltar àquela questão que falei no início. Portanto, se olharmos aqui para esta embarcação, vemos que o vento entra daqui, portanto temos aqui barlavento e aqui sotavento. Portanto, este lado da vela vai ser sotavento, este lado vai ser barlavento. Portanto, temos a fitinha de sotavento direita, temos a fitinha de barlavento direita e temos a fitinha da valuma também direita. Okay? Isto é a posição ideal. Se por acaso estivermos com a vela demasiado aberta para o vento, a direção do vento que está, o que vamos verificar é que a fita de barlavento vai estar a saltar. Atenção que eu estou aqui a representar as fitas a apontar para fora, mas elas ficam coladas à vela. Okay? Já vamos verificar isso mais à frente. Mas, portanto, aqui verifica-se que a fita de barlavento está a tremer, ou está caída, ou não está horizontal, que é o que se pretende. No caso de a vela estar
nesta posição, demasiado caçada, a fita de barlavento até pode estar direita, a maior parte das vezes não está, mas até pode estar direita, mas a fita de sotavento e a fita da valuma não vão estar direitas, vão estar a abanar, isto porque vai ser criada muita turbulência aqui na parte de sotavento da vela. Ora, agora vamos imaginar que estamos sentados a barlavento e estamos a olhar para a genoa. E nós temos aqui a verde, temos a fita de estribordo. Portanto, é neste caso a fita de barlavento. E aqui é um vermelho muito sumido, porque está na parte de trás da vela, é a fita de bombordo, que é a fita que fica a sotavento. Portanto, isto é a situação ideal, é quando nós temos as fitas direitas. Aqui algum lobo do mar pode dizer que mas há aqui umas situações em que a fita não devia estar completamente direita. E é completamente verdade, mas isto é a iniciação, portanto vamos assumir que as fitas têm de estar direitas. No caso de a fita de barlavento estar a tremer ou estar caída, significa que as velas estão demasiado folgadas. Ok? Que vou aqui voltar atrás para verem a diferença. Se olharem aqui para as velas, foi demasiado atrás, aqui elas estão mais abertas. Portanto, temos de caçar um pouco mais a vela para as fitas voltarem a ficar direitas. No caso contrário, se tivermos as velas demasiado caçadas, o que vai acontecer é que a fita de sotavento vai ficar a tremer, não vai ficar horizontal como nós pretendemos. Ora, eu vou mostrar aqui um vídeo, isto passou-se em Lisboa, isto foi uma regata, e vai dar para ver... Isto, alguma coisa se passou, vamos lá ver se consigo pôr o vídeo. Ok. E vamos poder... Vamos observar este barco que está aqui, o Tim Brunel. Reparem, temos aqui estas fitas já todas a tremer e inclusivamente a própria vela já começa a bater ao contrário, já está a encher do outro lado. É porque precisa de ser caçada, ok? E é exatamente o que eles estão a fazer. Eles estão a caçar a vela e ao caçar a vela vão conseguir que as fitas fiquem novamente horizontais, ok? Vamos voltar a ver o vídeo e eu agora vou fixar o rato no punho da vela, ou seja, no sítio onde a escota... Se isto não voltasse atrás... Ora, ok. Portanto, eu agora vou fixar o rato. Eu vou ter de continuar a mexer o rato só para ele não desaparecer. Portanto, a vela está neste momento aqui. E vão ver que eles caçam a vela. Portanto, eles puxaram a escota e a vela aproximou-se do barco. E foi assim que eles conseguiram que as fitas voltassem a ficar horizontais. Okay? É bom ter imagens desta perspectiva e desta qualidade que isto foi uma regata, a Volvo Ocean Race, que nos proporcionou. Ora, outra coisa importante é que as velas devem trabalhar em conjunto. Ou seja, não faz sentido estar a caçar a vela grande se tem a genoa toda folgada. Portanto, a partir de se eu vou caçar a vela grande, eu também vou ter de caçar a genoa. A não ser em algumas circunstâncias que eu vou falar um pouco mais à frente. Mas vamos imaginar que, de maneira geral, as velas devem funcionar em conjunto. Já para o equilíbrio do barco, e já vamos perceber como é que pode influenciar o equilíbrio do barco já no slide seguinte. E outra razão é pela aceleração do vento, neste caso. Nós temos o vento a acelerar na parte de trás da vela, e o facto de ter aqui a genoa e de termos este canal um pouco mais estreito, o que vai acontecer é que esta aceleração da genoa vai puxar, vai sugar o ar que se encontra aqui entre as duas velas e vai acelerar mais o vento que está a passar na parte de trás da vela grande. Isto vai criar mais velocidade ainda, ok? Portanto, isto é a forma mais eficiente de afinar as velas, é trabalhar com as duas em conjunto. No entanto, há aqui um efeito que também se verifica, que é, vamos supor que podem fazer a experiência em casa se tiverem essa oportunidade. Vamos pôr o telemóvel em cima da mesa. Se eu fizer força a meio do telemóvel, ele vai se deslocar
de lado. Ok? Neste caso, num barco, este efeito é contrariado porque tem o patilhão. Mas, se eu tiver, portanto, eu tenho o vento a vir de cima, se eu tiver a vela grande toda folgada, não está a ser exercida nenhuma força aqui junto do través para a popa, não está a ser feita nenhuma força. E se eu tiver a genoa toda caçada, está a ser a força a ser aplicada junto à proa. Portanto, se agora imaginem, vocês têm o telemóvel, se aplicarem a força mais perto de uma das pontas do telemóvel, o telemóvel vai rodar, certo? É um pouco o que acontece com os barcos. Portanto, a tendência do barco, se estiver só com a genoa e a vela grande não estiver a fazer efeito, a tendência do barco vai ser rodar neste sentido. Já ao contrário, se a vela grande estiver toda caçada e a genoa toda folgada, a força está a ser só aplicada junto à polpa. Portanto, o barco vai ter tendência a rodar no outro sentido. Portanto, isto também é um aspecto importante de ter o equilíbrio das velas. Vamos relembrar como é que se trabalha o leme. Portanto, isto foi o slide da semana passada. Portanto, chegámos à conclusão que se queremos virar para estibordo, viramos a cana de leme para bombordo e a embarcação vai virar para estibordo. Se quisermos virar para bombordo, viramos a cana de leme para estibordo e a embarcação vai virar para bombordo. Ok? Está tudo bem lembrado. No entanto, da mesma forma que nós estávamos a ver que as velas, se não estiverem equilibradas, que faz a tendência do barco é deslocar-se numa direção, também podemos olhar para este barco, e os barcos normalmente, não é sempre, mas os barcos têm tendência a andar inclinados, este tipo de barcos. Ora, se nós estamos a exercer uma força nas velas que está centrada fora do barco, neste caso está mais a sotavento, não é difícil perceber que, ao ser aplicada a força neste ponto, a tendência do barco é rodar para estibordo, neste caso. Ok? Portanto, é perfeitamente natural que, para levar o barco num rumo certo, seja necessário fazer uma correção no leme. O leme não vá a meio. Que tínhamos de estar, neste caso, neste barco, ter a cana de leme para estibordo para que o barco continue a andar a direito. Ok? Ora, o que é que a posição do timoneiro? Vamos assumir que pode haver exceções, mas vamos assumir que o timoneiro deve se posicionar sempre a barlavento. Isto para poder ver as velas e poder ver para a frente sem ter velas a tapar-lhe a vista. Okay? E nesta posição, nós temos, nesta posição, qualquer posição, temos sempre o orçar e arribar, que são os movimentos que o timoneiro pode fazer. Nós já, até agora estivemos a falar de a cana de leme para estibordo, cana de leme para bombordo, agora vamos falar em relação ao vento, que torna-se muito mais claro. Portanto, nós temos o orçar, vai ser aproximar a proa do vento, ok? Que portanto, se estivermos a receber o vento por bombordo, vai implicar meter a cana de leme para estibordo. Se estivermos a receber o vento por estibordo, vai implicar pôr a cana de leme para bombordo. Mas mais fácil de perceber isto é que nós vamos ter de meter a cana de leme para o lado onde estão as velas. Portanto, neste caso, para sotavento. Portanto, é mais fácil pensar que se eu quero orçar, eu vou ter de meter a cana de leme para o lado da retranca. Ok? E eu tenho aqui uns exemplos. Recorri novamente aqui a um jogo do computador, mas que dá para perceber, vou pôr novamente, que, portanto, aquela setinha ali é de onde vem o vento e, portanto, isto é a ação de orçar. Ok? Vamos ver também visto de cima. Portanto, isto é de onde veio o vento, isto é a ação de orçar, é aproximar da linha do vento. Já ao contrário, é arribar.
Se uma forma fácil de decorar, que eu costumo ensinar às crianças que estão a aprender a andar à vela, que estando sentados no sítio correto, que é a barlavento, portanto, no lado oposto onde estão as velas, arribar é puxar a cana de leme para a barriga. Portanto, arriba, barriga. E é fácil de decorar desta forma. No entanto, isto não é a definição mais correta, porque, efetivamente, um timonete pode estar sentado a sotavento. Mas, para uma fase de iniciação, é talvez a melhor forma de decorar. E o que, portanto, basicamente é a ação de afastar a proa da linha do vento. Portanto, no orçar, aproximamos a proa da linha do vento, no arribar, afastamos a proa da linha do vento. Vou só aqui exemplificar novamente. Neste caso, arribar. Portanto, afastar da linha do vento. Mais uma vez, relembro que esta seta é de onde vem o vento e quando nós nos afastamos da linha do vento, estamos a arribar. Vou mostrar visto de cima. E cá está. Arribar. Ora bem, como falei no início, quando comecei a falar das afinações das velas, existem duas formas de nós afinarmos as velas. Portanto, de afinar as velas, não. De alterar o ângulo de ataque, peço desculpa. Portanto, nós ou alteramos o ângulo de ataque mexendo nas velas, ou vamos alterar o ângulo de ataque mexendo no leme. E então, portanto, estamos nesta situação em que o barco está a navegar a direito, está bem afinado, está excelente. Vamos passar para esta situação. Portanto, viram que o barco está um bocadinho mais perto da linha, a proa está mais perto da linha do vento. Portanto, estamos a ver aqui que as fitas de barlavento estão a mexer. O que é que nós vamos ter de fazer neste caso para que as fitas voltem a ficar equilibradas? Vamos ter de arribar. Okay? Vamos afastar a proa da linha do vento para que a fita volte a ficar à direita. Já neste caso, temos as fitas de sotavento a mexer. Neste caso, vamos ter de fazer o contrário, vamos ter de orçar, que é para aproximar a proa da linha do vento para que estas fitas fiquem horizontais também. Portanto, isto conclui a parte de afinar as velas. Vou pedir ao Ricardo que lance esta pergunta, vamos passar por outro tema a seguir. Ricardo, peço que novamente quando tivermos 75%, 80% das respostas que controlar. Ok, obrigado. Às vezes parece-me que existem várias dúvidas, o pessoal a mudar de respostas. Eu calculei que esta pergunta não era fácil. Vou já explicar a seguir. Já agora também relembro a quem está a tentar votar que não é no ecrã, portanto não é no ecrã que estão a ver, que podem responder, mas sim na página da internet aparece o inquérito. Neste momento já temos 70% dos votos, muitas dúvidas, vou mostrar o que temos. Ok, muito obrigado. Ok. Portanto, tenho as fitinhas de barlavento a bater e as de sotavento direitas. O que fazer? Ok, realmente isto houve aqui muita divisão. No entanto, praticamente metade das pessoas responderam caçar a vela. E efetivamente é a opção certa. Ora, como nós vimos anteriormente, folgar a vela, deixa-me ver aqui, tenho de voltar aqui. Ora, nós tínhamos, portanto, a opção que nós tínhamos ali era as de barlavento a bater e as de sotavento direitas. Portanto, é esta situação em que nós temos a proa demasiado perto do vento ou temos as velas demasiado folgadas. Ok? Portanto, das duas uma. Ou teríamos de arribar ou teríamos de caçar as velas. Como arribar não era uma opção, temos de caçar as velas. A pergunta era difícil, porque efetivamente, para muitos de vocês, isto provavelmente são conceitos novos, e eu fui logo buscar a mais complicada de todas, que dava opções nada
naturais. Mas, portanto, isto é uma coisa que tem de... que isto vai lá com o tempo. Isto é muito... Portanto, isto é muita teoria, é muita informação. A partir do momento que comecem a praticar, começam-se a lembrar de todos estes conceitos e torna-se tudo muito mais fácil. Ok? Mas, portanto, se continuarem com alguma dúvida, por favor, façam a pergunta no separador de perguntas. Ora, vamos agora avançar. Ora, nós até agora estivemos a falar de tirar o melhor proveito das velas. Portanto, queremos potenciar ao máximo as velas. Mas então, e se tivermos vento a mais? O que é que fazemos? Ora, vamos perceber qual é que é o problema de ter vento a mais. Para além de ser desconfortável, que o barco vai inclinar demais, há aqui um efeito que se verifica, que é, quanto mais o barco estiver inclinado, menos secção lateral de patilhão ou de leme nós temos dentro d'água. Se entrarmos aqui neste extremo, podem ver aqui a diferença de secção lateral do patilhão. O que é que vai acontecer? A questão é que o barco não vai conseguir andar para a frente, vai ser arrastado lateralmente. Portanto, é quase como se o barco não tivesse patilhão. Vai ser arrastado lateralmente, vai estar completamente inclinado. Não é uma situação confortável e não é uma situação eficiente. Então nós temos de contrariar isto de alguma forma. E há aqui duas situações que podem acontecer. Uma coisa é se o vento aumenta porque está previsto aumentar e está uma tempestade a aproximar-se, qualquer fenómeno meteorológico que está a acontecer, que vai haver um aumento da intensidade do vento. Outra coisa são as rajadas. E eu meti aqui uma imagem da Serra da Arrábida que é muito famosa por estas rajadas, que são fenómenos que são temporários. Portanto, neste caso, pela orografia do local, o vento acelera aqui nos vales e vai criar estas manchas que vocês conseguem ver aí na imagem. Estas manchas são rajadas, não são propriamente... o vento está com muito mais intensidade. É naturalmente que neste sítio, neste preciso local, está com mais intensidade. Mas nós vamos tomar medidas diferentes em relação se é uma rajada ou se é um aumento constante do vento. E para exemplificar uma rajada, vou novamente buscar Volvo Ocean Race aqui em Lisboa. Vamos observar novamente o mesmo barco. É o Brunel, que está a passar aqui por baixo da ponte. Vão ver que ele de repente vai inclinar muito. Isto vai ser o vento, uma rajada a entrar, e vamos ver o que é que ele faz. Reparem aqui na retranca, que ele está a abrir a retranca. O que é que faz abrir a retranca? Abrir a retranca vai alterar o ângulo de ataque ao vento. E ao estar a abrir a retranca, o que vai acontecer é que vamos ficar com menos pressão portanto, a barlavento da vela e vai haver um escape de ar. Mesmo que a vela fique a bater, não há problema porque nós estamos com demasiada potência, portanto vamos perder o controle do barco. E então eu vou pôr novamente para verificar isso mesmo. Portanto, a rajada vai entrar, o barco começa a inclinar e eles, para não perderem o controle do barco e para não perderem velocidade e para o barco não ser arrastado, todo este efeito, eles vão folgar, estão a ver aqui a retranca a abrir, vão folgar a vela para perder potência, para conseguirem manter o barco sob controle. E a seguir aquela rajada passa e eles voltam a caçar a vela. No entanto, se a intensidade do vento for muito grande, não localizada como uma rajada, se nos estivermos a aproximar de uma tempestade, temos outras opções. Ou não precisa ser uma tempestade, basta que o vento seja de maior intensidade. E então, porquê é que devemos deslizar as velas? Isto pode ser por várias situações. Uma, porque o barco
não conseguimos manobrar o barco com a intensidade de vento que está neste momento. Ou porque não me sinto confortável. O barco aguenta, mas eu não me sinto confortável. Então riso as velas para ter mais controle sobre o barco, para estar mais à vontade, o barco não andar tão inclinado. Ou pode haver muitas razões. A questão aqui passamos para o quando, quando eu tenho dúvidas se devo risar ou não as velas, é a altura certa para as risar. Ok? Porque se chegamos a uma altura que sentimos o vento está a entrar com muita intensidade e nós estamos a pensar, se calhar é melhor risar. Ele se calhar pode entrar ainda com mais intensidade a seguir, então vai ser mais difícil risar mais tarde. Portanto, se estamos com dúvidas, a altura certa para risar é quando estamos com essa dúvida. Isto vai depender muito de barco para barco. Se nós olharmos, por exemplo, para o Baleia Azul, aquele barco que eu apresentei a semana passada, é um barco que se estiver 15 nós, já está a pedir um riso. Okay? Já está a pedir para se meter o primeiro riso, e já vou explicar como é que é isto dos risos. Mas, por exemplo, eu fiz recentemente uma travessia num barco enorme, de 48 pés, que só a partir dos 25 nós é que pensávamos em risar. Antes disso não valia a pena, porque o barco aguentava perfeitamente em total segurança. Okay? Portanto, isto vai depender muito do barco. E como risar? Portanto, vamos ver como é que se risa a vela grande. Nós temos aqui a vela grande risada. Portanto, risar basicamente é diminuir a área vélica, é diminuir o tamanho da vela, para não estarmos com tanta pressão na vela. E então, para risar a vela grande, nós temos de fazer uma série de passos. O primeiro passo é a vela estar sem potência. Ou seja, isto consegue-se aproximando a proa da linha do vento, ou folgando a escota, ou os dois combinados. Portanto, a vela tem de estar a bater, não pode estar a fazer força nenhuma. A partir desse momento, nós podemos folgar a adriça e baixar a vela. Quando a vela está num dos pontos em que se pode risar, que isto tem vários pontos, vamos prender o olhal num gancho que está lá para esse efeito. A partir deste momento já podemos novamente caçar a adriça, para que a vela fique esticada, a testa da vela fique esticada. E, ao mesmo tempo, ou posteriormente, podemos caçar o riso, que é este cabo que nós vemos aqui. Portanto, o cabo vai esticar todo o resto da vela. Porque a vela é um triângulo, toda a testa da vela está presa, falta prender este punho. Portanto, ele vai esticar a vela para trás e para baixo. E vai encostar, este não está completamente caçado, este riso, ele deve ficar encostado à retranca. E no caso do Baleia Azul, e muitos dos barcos têm algo que se chama lazy bag, que é este saco onde a vela fica arrumada quando nós arriamos a vela. E então, quando nós usamos os risos, portanto, podem ver que existem aqui uns reforços que são exatamente, portanto, à frente é o olhal que vai prender no gancho e atrás é o sítio onde passa o cabo. Nós podemos escolher o primeiro riso ou o segundo riso, de acordo com a intensidade do vento. E quando nós caçamos, portanto, isto vai ficar aqui encostado e este vai ficar encostado e a vela vai ficar arrumada dentro do lazy bag. No caso de vocês andarem num barco que não tenha lazy bag, vocês podem reparar que aqui na vela tem uns furos. Estes furos são basicamente vamos imaginar que vamos pôr no segundo riso e esta parte da vela encosta aqui e vamos ficar com esta vela toda pendurada junto à retranca. E então estes furos é basicamente para passar uns cabos para prender a vela num rolo de forma a que não atrapalhe. Uma coisa muito importante é nunca amarrar este rolo à retranca, porque como nós vimos, a vela está presa na testa da vela, dentro do mastro, e está presa no punho cá atrás. Se fizermos isto, quando a força entrar na vela,
vai fazer força nestes pontos que não estão preparados para essa força e não deixa a vela trabalhar como deve ser. Portanto, é enrolar a vela e atar a vela nela própria, não à volta da retranca. Depois temos rizar a genoa. Rizar a genoa com velas de enrolar é muito mais simples. É exatamente o mesmo processo que aprendemos a semana passada de enrolar a genoa. Simplesmente não vamos enrolá-la totalmente. Vamos folgar a escota, que é para não termos potência na vela, ok? Para ser, todo o processo ser mais fácil. Vamos caçar o cabo do enrolador até à posição que nós queremos. Normalmente existem umas marcas na vela para identificar o primeiro riso e o segundo riso. Nessa altura, voltamos portanto, mordemos o cabo do enrolador e a partir daí, a vela está solta porque que era para conseguirmos enrolar, a partir daí vamos voltar a caçar a escota para que consigamos andar. Eu meti esta imagem por uma razão muito, muito interessante. Podemos ver que este barco aqui tem a genoa enrolada. Só um bocadinho, basta 2 ou 3 voltas e já faz uma diferença grande na área que a vela apresenta. Isto claramente que era um dia com bastante vento, em que vários barcos precisaram de rizar. Mas é interessante perceber que cada barco funciona de maneira diferente e tem equilíbrios diferentes. Isto é uma coisa que vocês vão conhecendo o barco em que andam e vão conseguindo fazer esta gestão. Mas se repararem, este barco tem a vela grande toda, está a usar a vela grande toda, mas tem a genoa um pouco rizada. Se olharmos para o barco que está diretamente atrás, está a usar a genoa toda, mas tem a vela grande no segundo riso. Eu sei que é o segundo riso porque a quantidade de mastro que fica aqui é claro, isto é uma questão de experiência, mas dá para perceber que é no segundo riso, portanto vai muito risado a vela grande. E depois temos outro barco aqui atrás que tem a genoa com risada e a vela grande risada também. Podem ver que ela não chega ao topo do mastro. Portanto, e todos eles estão bem. Não estou a dizer que um está mal, outro está bem. Eles todos estão bem, depende de barco para barco. Qual é que é a melhor opção e qual é que é a opção que é mais confortável e mais fácil de fazer. Okay? Vamos então lançar aqui as 2 últimas perguntas. Ok, esta pergunta tinha aqui uma rasteirazinha. A verdade é que qualquer uma destas razões é válida, mas sem dúvida que a primeira vez que penso no assunto é a altura certa para risar. Ok? Mas todas estas razões são válidas. Quando o vento é superior a 20 nós, claramente que devo risar, quer dizer, depende da embarcação, mas de maneira geral devo risar. Se a ondulação for superior a 4 metros, por que não? Ou seja, não é preciso perceber que embarcação é que temos, que tripulação é que temos e tomar a melhor decisão. Mas se temos dúvidas, é porque é a altura de risar. A última pergunta, por favor. Esta pergunta é um bocadinho mais complicada porque eu não falei diretamente disto, mas é a conjugação de várias matérias que nós falámos hoje. Portanto, não se preocupem, eu vou explicar já de seguida. Mas está difícil, Luís. Diz? Está difícil esta resposta. Depois sei. Esta aqui é complicada, eu sei. Eu vou parar com 50% dos votos só. Só cerca de 40% é que votou.
Ok. Ok. Portanto, o barco está a orçar, mesmo com a cana de leme para Barlavento. Portanto, se eu tenho a cana de leme para Barlavento, significa que eu estou a arribar. Ok? Mas, no entanto, o barco está a orçar. O que é que nós tínhamos visto numa das imagens é que quando o barco está inclinado, a força está a ser aplicada à sota-vento. Portanto, a tendência do barco é orçar. Podias deixar as respostas? Ricardo? Ok, obrigado. Portanto, a tendência do barco é orçar. Portanto, se eu puser o leme para sota-vento, o cana de leme para sota-vento, vou estar a ajudar a esse movimento. Portanto, o barco vai orçar completamente. Não é isso que pretendemos. Folgar a vela grande, o que é que vai acontecer? Vai perder potência, o barco vai endireitar um pouco mais e eu vou voltar a ter controle no barco. Portanto, esta aqui está correta. Muito bem. Caçar a vela grande vai fazer o efeito contrário. Vai inclinar ainda mais o barco, vamos ficar sem controle nenhum. No caso de meter a cana de leme a meio, o barco vai continuar a orçar porque foi o efeito que nós estávamos a ver. Portanto, o barco está inclinado, nós estamos a tentar compensar com a cana de leme um pouco para Barlavento. Se metemos a cana de leme a meio, o barco vai ter mais tendência para orçar. Okay? Espero que tenha ficado minimamente claro. Podes tirar? Fico a aguardar se tiverem alguma questão que queiram colocar. Efetivamente não estão aqui a aparecer as questões, mas o Ricardo mandou-me aqui as respostas, as perguntas, eu vou já aqui responder. Portanto, ok. Está aqui uma pergunta do Paulo João, muito pertinente, que existem barcos que não têm lazy bag, mas que a vela entra dentro da retranca. Portanto, da mesma forma que a vela entra dentro do mastro, existem barcos que a vela grande entra dentro da retranca, numa calha da retranca. Nesse caso, não há outra hipótese a não ser abraçar a retranca. No entanto, é preciso ter atenção para nunca apertar demasiado esses cabos, porque vai fazer esse mesmo efeito de estar a fazer força num sítio que não é suposto ter força. Okay? Vamos só dar a volta e amarrar o suficiente para aguentar a vela, para não nos estar a atrapalhar. Okay? Mais outra questão. Ok. Aqui o Pedro Henriques faz aqui uma questão que se muda a direção da proa da embarcação para colocar as fitas direitas, estou a alterar a direção. Então, como mantenho a mesma direção da embarcação sem alterar a direção da proa, aí foi a primeira vez que falámos, a primeira coisa que falámos foi afinar as velas. Portanto, são as duas opções. Ou ajustar as velas ou ajustar a posição do barco. Ok? Mas... Ok. Estão aqui a fazer algumas perguntas em relação a vela para crianças. Nós diretamente não fazemos cursos para crianças de 5, 6 anos. No entanto, nós temos uma parceria com a Associação Naval de Lisboa, que será que também damos aulas lá das cartas de navegação, será uma boa opção para que essas crianças possam aprender. Aqui a Catarina Freitas tinha feito esta pergunta. Obrigado pela pergunta. Ora, outra pergunta muito pertinente. Mário Ventura. O que mede o anemontro, o vento aparente ou o real?
dentro de um barco, a única coisa que nós conseguimos medir é o vento aparente. Okay? O que nós podemos fazer é calcular, de acordo com o nosso deslocamento, portanto, com a nossa velocidade de GPS, podemos calcular qual é que é o vento real. Mas nós só conseguimos medir o vento aparente dentro de um barco, não é? Porque o barco está em movimento, tínhamos de parar o barco para conseguir medir o vento real. No entanto, conseguimos fazer esses cálculos. Nós não. Portanto, os aparelhos, nós podemos selecionar se queremos ver o vento aparente ou o vento real, eles fazem automaticamente essa conversão desde que esteja ligado ao GPS. Ora, portanto, aqui Jorge Canet diz que então o folgar a vela seria perder velocidade e o caçar a vela seria ganhar velocidade. Não exatamente. Isto é uma excelente pergunta que eu vou responder na próxima sessão. Porque na próxima sessão nós vamos aprender as várias posições em relação à direção do vento. Portanto, as várias variações. E que manobras é que podemos fazer. Isso, portanto, isto vai ficar tudo muito mais claro na próxima sessão. Okay? Ora, como rizar a genoa sem ela ter enrolador? Também boa questão. Não é possível. Existem genoas que é possível rizar, mas é muito raro. O que existem é barcos que tenham genoas que não tenham enrolador, que, portanto, que sobem no esteio. Normalmente têm várias genoas. E têm genoas maiores e genoas mais pequenas. Portanto, vamos usar uma maior para vento mais fraco, e vamos usar uma mais pequena para vento mais forte e manter à mesma o equilíbrio do barco. Isto foi a pergunta do André Corte Real. Ora, ora bem, Pedro Gil pergunta, com muito vento e o barco muito inclinado, se caçar a vela grande, o barco não devia voltar mais para a horizontal? Não, pelo contrário. Porque nós estamos a criar uma parede para o vento bater com mais força ainda. Se nós folgarmos, o que vai acontecer é que a vela fica com muito menos potência, o vento vai passar por igual dos dois lados da vela, ou mesmo entrar pela parte de trás da vela, tiramos a potência da vela e sem potência o barco endireita. Ok? Mas na próxima aula vamos também falar novamente sobre isto. Luís, desculpa estar-te a interromper. Como já algumas pessoas estão a sair, se calhar antes de continuares a responder essas questões, anunciavas aquele módulo que nós falámos há pouco. Certamente. E depois tomavas as questões, só para que as pessoas não percam essa informação. Certíssimo. Ora, então, quero só aqui comunicar, isto é em primeira mão, que vai haver uma nova sessão. Portanto, nós temos, isto é a nossa segunda aula deste curso, vamos ter uma terceira aula e vamos iniciar um novo curso. Não é propriamente um curso, é só um workshop de afinações dinâmicas da vela. Ou seja, houve muitas perguntas sobre o burro, sobre algumas afinações específicas. Para além desta afinação básica, que é caçar a vela, aproximá-la do centro do barco ou afastar do centro do barco, nós conseguimos controlar a forma da vela. E isto é um pouco mais avançado, mas vai haver no dia 26 de maio, vamos ter aqui às 9h30 até às 11h, exatamente um workshop sobre afinações dinâmicas da vela, também comigo. Okay? Portanto, vou aqui só mais algumas questões, também para não demorar muito mais. Ora, algum simulador de vela para treinarmos virtualmente? Aconselho que, embora não trabalhe muito a parte das velas, dá para perceber a questão de orçar, de arribar, de como tirar o melhor partido do vento. Este que eu tenho aqui no ecrã, Virtual Regatta Inshore. Isto é um jogo, portanto,
funciona como jogo, mas dá para uma pessoa ter uma noção. Quem não tem nenhuma noção vai aprender certamente qualquer coisa aqui. Ora, relação entre o movimento do leme e o movimento das velas. Isto vai ser muito mais claro na próxima sessão, ok? Porque eu aqui quis explicar o que é que uma coisa faz, o que é que a outra coisa faz. Nós na próxima sessão vamos ver como é que vamos trabalhar tudo em conjunto, ok? Temos de ir construindo o castelo desde a base, não é? Portanto, cada sessão vamos aprofundando mais e tornar cada vez mais complexo. Ora bem. Portanto, falam aqui há aqui muitas questões, também a informar de bolina, largo, popa, isto é tudo próxima sessão. Vamos falar exatamente desta questão. É como disse, vamos trabalhando as coisas até chegar ao topo do castelo. Ok. Aqui o Filipe Santos refere que o e-sailing é também um bom simulador. Na apresentação anterior também falei do Sail Away. É um jogo mais complexo que é pago, que não é tão... é muito complexo, ok? Trabalha muito com as afinações de vela, afinações dinâmicas. É também interessante. Mas para quem está a iniciar é demasiado complicado e é fácil ficar frustrado com isso. E assim dou por encerrada a nossa sessão. Agradeço imenso a vossa participação. Fico muito contente por termos uma audiência tão grande. E sem mais, vemo-nos para a semana. Okay?